Esta é uma aula do curso Renda com App, que disponibilizamos gratuitamente para você. No curso você aprenderá como criar e monetizar aplicativos sem saber programar. Quer ter uma renda criando aplicativos? Acesse o link na descrição. Olá pessoal, tudo bom? Vamos para a parte 2 da aula Conceitos Essenciais. Essa aula é bem importante porque a gente vai tratar de como a gente vai trabalhar a comunicação entre sistemas. Então pensa só, se a gente desenvolver um aplicativo no WhatsApp, ele vai ser necessário fazer a comunicação do WhatsApp com o nosso back-end, onde vai estar nossas regras de negócio, toda a parte da nossa inteligência do nosso aplicativo, né? Então eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira simples, para que fique bem entendido, e vou dar exemplos práticos aqui nessa aula para fixar ainda mais o entendimento. Mas que nem eu falei na aula anterior, à medida que a gente for trabalhando, à medida que a gente for desenvolvendo nosso aplicativo, a gente vai ficando mais proficiente, a gente vai ficando mais fera nisso, né? Vai ficando mais natural esse tipo de conceito, esse tipo de nomenclatura que a gente vai aprender aqui. Então fiquem tranquilos. No começo pode parecer complicado, mas vai ficando fácil, beleza? Então, o que faz a comunicação entre sistemas? É basicamente uma comunicação de API, né? Naquele exemplo que a gente deu do nosso PixCheck na aula anterior, em que a gente preencheu o formulário com nome, celular, e-mail, ramo de atividade, a gente mandou ali através do nosso front-end, que é a interface com o usuário, a gente mandou para o back-end, para o nosso back-end, onde é a inteligência do nosso aplicativo, esses dados. E como que a gente fez isso? Através de um request, é uma requisição, em que a gente mandou os dados ali para o back-end, e o back-end fez o tratamento daquela informação, processou aquela informação e salvou no banco. E quando você manda uma requisição, um request, normalmente você recebe uma resposta, que eu vou explicar basicamente como que funciona essa comunicação aqui. Vamos lá. Aqui na requisição, na hora de configurar aqui meu formulário, eu fiz essa configuração quando eu estava desenvolvendo a página, o site, o formulário. Então o que aconteceu aqui, né, para poder fazer essa configuração? Ele me pede alguns dados aqui, o request URL, que é basicamente o endereço ali da nossa API. Vamos entrar aqui rapidinho. Ó, se a gente entrar aqui, ó, esse aqui é o endereço ali da API do nosso back-end, né? Que a gente quer tratar aquela informação. Então você olha aqui, esse endereço, eu coloquei esse endereço aqui na hora de configurar o site, o mesmo endereço. Então o que é isso? O request URL é o endereço para onde a requisição será enviada. E tem mais alguns campos aqui que a gente precisa preencher, que é o request method, que é o método. Basicamente é o que? Define o tipo de ação que você quer fazer na API. Então vamos trabalhar, tem mais de duas aqui, mas vamos focar nessas duas, pois são as que a gente vai utilizar mais, né? Então tem o método post, que basicamente é enviar dados, e o método get, quando você quer consultar dados. Vai ficar mais claro aqui à medida que a gente for evoluindo aqui na aula. Então, nesse caso, a gente quer enviar os dados, né? A gente quer enviar os dados do formulário, o nome, o celular, o e-mail e o ramo de atividade. Então, qual desses dois métodos aqui? É o post, né? Então, no post aqui, a gente escolhe porque a gente vai enviar dados. E aqui, pessoal, aqui é o componente do body, que é o corpo, né? O corpo da requisição, que contém os dados que você está enviando para a API, que basicamente é o quê? Ele fez aqui o mapeamento, ó. O nome vai ser o nome lá no meu sistema, o celular vai ser o telefone lá no sistema, lá no nosso back-end, o e-mail vai ser e-mail, e qual o seu ramo de atividade? Vai ser atividade, né? Então aqui são esses campos. Então, quando eu preenchi Sávio Veloso 1042, ele preencheu esse campo. Quando eu preenchi o telefone,
ele preencheu esse campo. Quando eu preenchi o e-mail, ele preencheu esse campo do e-mail. Atividade aqui, quando eu escolhi atividade, ele preencheu essa atividade, né? Então, isso que aconteceu. E aqui, só deixa eu voltar aqui. E como que ele faz esse envio dessa informação? Ele não envia dessa maneira gráfica aqui, né? Essa maneira gráfica é a maneira mais fácil da gente configurar. Mas como que ele envia? Ele envia através de um JSON, um formato JSON, que é um formato de padronização, né? Padronizado e organizado que sistemas utilizam para enviar e receber dados. Como o JSON funciona? Basicamente, você tem uma chave e um valor. No caso aqui, o nome campo, o campo nome, desculpa, o campo nome é um campo chamado nome, que tem um valor Sávio Veloso 1042. O campo telefone tem o valor, esse valor aqui, e-mail tem esse valor e atividade tem esse valor. Então, basicamente, ele vai seguindo um padrão, né? Que aí torna padronizado a comunicação entre os sistemas, facilitando ali a comunicação. E para o olho humano, é tranquilo também a gente entender, né? Aqui, ó, o body aqui, o corpo da requisição, no formato JSON, e que tem os campos e os valores dos campos, né? Então, basicamente, isso é assim que é feita a comunicação. O nosso front-end mandou esse JSON aqui, essa informação para o back-end que processou a informação e salvou aquela informação no banco de dados. Beleza, pessoal? Então, a comunicação entre o nosso front-end e o nosso back-end foi através de API. API ali que o nosso back-end tem um endereço e que o front-end foi capaz de enviar essa informação para o nosso back-end. Então, basicamente, quando a gente for ver, a gente for desenvolver, basicamente vai ter essa comunicação o tempo todo entre o front-end, o back-end e o back-end entre outros sistemas. Como a gente vai ver aqui agora. Se vocês se recordam, a gente só estava falando de front-end, back-end e banco de dados. Essa comunicação aqui é feita via API. E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai incrementar um campo no nosso formulário, no nosso site, que é o campo CEP. Porque agora eu quero saber mais informações ali da pessoa interessada no PixCheck. Não quero saber mais só o nome, quero saber o nome, o celular, o e-mail, o ramo de atividade e o CEP. E com o CEP eu consigo pegar mais informações. Vamos aqui, ó. E aqui, ó, quando eu enviar o CEP para o back-end, ele vai fazer uma consulta num serviço de CEP que vai retornar informações como o bairro dessa pessoa, a cidade e o estado dessa pessoa e vai salvar no banco de dados. Então, vamos olhar aqui, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento. Aqui o site do PixCheck. Aqui eu vou colocar o nome, vamos testar aqui, Sávio Veloso, quantas horas? 15h58. Vou colocar 15h58. Aquele mesmo telefone. E-mail, contato. Vamos botar outro aqui. Vamos botar loja de cosméticos. E o CEP 01226-011. O que está acontecendo aqui? Eu estou preenchendo o formulário do nosso front-end, que através da API vai enviar esses dados para o nosso back-end. Beleza? Vamos aqui, enviando os dados. O front-end está enviando o dado para o back-end. Pessoal, isso aqui é frações de segundos. É menos de um segundo aqui que tudo isso acontece. Então a gente foi aqui no nosso back-end. Vocês podem olhar aqui que eu acrescentei aqui uma chamada de API para o serviço de CEP. Vamos aqui ver se o back-end recebeu a requisição.
Vamos 1558, tem que ser 1558. Aqui, 1558. Todo o processo durou 2 segundos. Ele fez a consulta lá no serviço de CEP, que é esse serviço de CEP aqui, é um serviço público, o Via CEP, que aí você acessa via esse endereço ali. O request URL, a URL da requisição é essa aqui, que a gente configurou no nosso back-end. Basicamente, ele recebeu a requisição ali do front-end, pegou o dado ali de CEP, consultou esse dado de CEP e salvou essa informação no banco de dados. Vamos aqui, ó. Vamos pegar aqui a chamada de API. Eu enviei aquele dado e aí ele recebeu o dado de CEP. Aqui, ó. Vamos pegar todo o body aqui. Aqui. Notepad. Aqui, ó, ele recebeu essa informação. Só o interessante, pessoal, desse processo, que eu enviei um dado e recebi vários dados. No caso, eu enviei o CEP e recebi a informação da UF, CIAF, bairro, logradouro, o estado, a localidade, o DDD, região, complemento. Então, eu recebi uma série de informações. E nesse caso aqui, pessoal, como a gente fez uma consulta, a gente não enviou dados para serem salvos. Nesse caso aqui, o que acontece? Foi o método GET, que eu vou explicar ali mais para frente. E aí, quando a gente olha o banco de dados, olha o banco de dados aqui. Ele salvou as informações que eu enviei do formulário, essas informações aqui, e com a informação do CEP, ele me trouxe mais dados e salvou mais dados, como o CEP, o bairro, a cidade e o estado. Então, essa comunicação, ela funcionou e tem uma série de razões para ter essa comunicação e tem uma série de casos que a gente utiliza. Então, não sei se vocês já perceberam, em alguns sites, quando você faz o cadastro e coloca o CEP, ele já preenche todos os dados ali imediatamente. Não sei se vocês já viram isso em algum tipo de cadastro. Então, basicamente, o que ele fez? Ele pegou aquela informação do CEP, consultou a API de algum serviço de CEP, fez um GET ali e buscou as outras informações, como bairro, cidade, estado, né? Então, essa é a comunicação via API que a gente faz do front-end, do back-end, e a gente faz do nosso back-end ali com outros sistemas. No caso aqui, foi o sistema de consulta de CEP, e no nosso caso aqui, os dados foram salvos aqui de CEP, de bairro, cidade, estado. Beleza, pessoal? Vamos aqui. Então, agora, vamos falar um pouquinho do response, que é a resposta. A gente falou da requisição, agora a gente vai falar da resposta, como que a gente pode trabalhar a resposta. No caso ali da consulta do serviço de CEP, como eu falei para vocês, a gente fez um GET, pois a gente só queria consultar dados, né? A gente mandou o dado aqui de CEP e aí a gente queria consultar os outros dados. Beleza, eu tenho CEP. Se eu tenho CEP, eu não preciso ficar pedindo outras informações do cliente, pois eu posso consultar essa informação em um serviço e eu já tenho todas as outras informações, como bairro, localidade e estado. Então, no formato aqui da resposta, a gente tem algumas informações que elas são importantes para a gente poder fazer a avaliação ali da nossa resposta. O primeiro campo aqui que a gente tem que olhar, que é bem interessante, que é o status, o status code que chama, que aqui é um código que ele vai te dar da resposta.
que tem alguns significados, né? Então, o que o status significa? É um número que indica se a requisição da API deu certo ou não. Quando é 200, pessoal, é porque deu tudo certo. Então, no caso aqui, essa chamada, ela deu tudo certo. Na maioria dos casos, ela vai dar certo. Isso é bom quando tiver algum problema, ele vai retornar o código e você sabe mais ou menos o que está acontecendo. Aí tem o código 201, quando você está criando alguma coisa, você está enviando dados e cria alguma coisa. 400 é quando alguma coisa deu errado ali, o formato do JSON está errado, alguma coisa errada. 401 é quando você não tem permissão. Em muitas requisições você tem que mandar uma senha, como se fosse uma senha, um código de autorização para você acessar esse serviço. Então, quando você manda o código e não tem a permissão, ou quando a API ali, o serviço, ele pede um código e você não envia, vai dar esse código 401. 404 é quando você manda uma URL aqui que não existe. E erro no servidor é quando o servidor está indisponível. Beleza? Então, isso é bem importante vocês estarem atentos à questão do status do código, porque ele vai dizer ali se deu certo ou não sua chamada ali para a API. E outro ponto importante aqui nessa resposta é o campo data, né, que contém os dados que você recebeu na consulta. Eu mandei o CEP e recebi essa série de informações. Né? Então, é basicamente isso, né, que a gente tem que falar de API. A gente vai aprendendo no decorrer do curso, vai ficando bem mais fácil à medida que você for utilizando. E já tem uma ferramenta aqui bem interessante que vocês já podem utilizar, para vocês brincarem, que é o Postman, que é basicamente um aplicativo, uma solução que você utiliza no seu próprio computador, ou você pode usar web, que você já pode fazer consultas via API. Então vamos fazer aquele GET naquele endereço que a gente colocou, né, que o nosso back-end fez. Se a gente fizer aqui, ó, ele está mandando a requisição e a gente já recebeu a resposta. Ó, demorou menos de um segundo, 331 milissegundos. Aqui o código que ele retornou 200 porque deu tudo certo. E aqui todos os dados ali que a gente tem daquele CEP. Vamos pegar um outro CEP aqui. Se eu colocar 00 aqui, ele vai. Vamos ver se ele acha. Encontrou. É o mesmo bairro, porque é 00, só que tem algumas informações diferentes aqui. Basicamente, o complemento que é do lado par. Então, pessoal, isso aqui vocês já podem usando. Você pode usar, consultar ali no Google, pesquisar no Google, outras APIs de CEP e já começar a fazer essa brincadeira para ir poder se familiarizando, porque a gente vai trabalhar muito nessa questão das APIs, que a gente vai se comunicar com as APIs do chat GPT, as APIs do WhatsApp. Então, basicamente, quando a gente estiver desenvolvendo, pessoal, é o tempo todo a gente trabalhando com API. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, que tenham entendido, e que nem eu falei, à medida que a gente for desenvolvendo, trabalhando, as coisas vão ficando mais simples. Não se preocupem e contem com a gente para a gente poder te ajudar nesse processo aí no desenvolvimento do seu aplicativo. Um grande abraço e até mais!